Então, isso é o que nos espera. Isso é o que nos espera. Esse é muito importante, uma coisa que eu sempre digo às pessoas. Eu acredito que a maioria que está aqui, se não for católico, pelo menos é cristão de alguma outra denominação, mas nós temos que rezar muito. Eu sempre digo, ofereçam sua comunhão para que o comunismo não se instale no nosso país, porque estamos a um passo disso, não vai durar muito. Eu sempre ofereço minha comunhão, eu peço muito a Deus, não permita, porque estamos a um passo disso daí. Agora, a situação da Colômbia eu deixei para o fim, porque é uma coisa assim, muito mais terrível. As Farc eram um bando terrorista mais ou menos pequeno até a década de 70. Existia um outro grupo terrorista chamado ELN, que foi fundado, que tinha um dos cabeças, era um ex-padre terrorista, o padre Camilo Torres, e esse grupo, o ELN, tinha mais membros e tinha mais poder do que as Farc. E então, na década de 70, houve um combate chamado Operação Anori, em que praticamente dizimaram a ELN, mas o presidente de turno daquela época, acho que foi o Virgílio Barco, ele fraquejou num determinado aspecto e deu fôlego novamente da mesma forma que o Sendero Luminoso está tomando fôlego hoje. Então as Farc começaram a crescer. Quando o ELN ficou menor, as Farc cresceram. E cometeram muitos crimes hediondos, coisas absurdas, coisas assim, impensáveis. De ataque de todo tipo. Por exemplo, eles usam uma coisa que eles usam muito, são as minas terrestres, que lá chama-se mina quebra-pata, porque quando ela não mata a pessoa, ela geralmente decepa pés e pernas e braços, ela mutila as pessoas. Então costumam chamar minas quebra-pata. E a Colômbia é um dos países mais semeado de minas que se tem notícia. Para vocês terem ideia, é um país pequeno. Então, as Farc vinham cometendo crimes desse tipo, destruindo aquedutos, destruindo pontos de transmissão, destruindo pontos de energia, pontes de passagem de rio. E quando o presidente Uribe assumiu, ele que é vítima disso, o pai dele foi sequestrado pelas Farc, ele jurou combater e exterminar esse terror. E vinha fazendo um trabalho belíssimo, tanto que ele foi reeleito no primeiro turno. As pessoas amam aquele homem assim de uma maneira muito sincera. Eu estive na Colômbia na época que ele era presidente, eu pude verificar que isso é real, é verdadeiro. E tanto que eu até estava comentando com o Joel, essa primeira vez que eu fui lá, eu não sei aqui quem conhece, mas Bogotá é uma cidade bastante alta, ela tem 2.900 metros de altitude, mas é muito cercada de montanhas verdes, uma coisa muito bonita. E aí eu perguntei para o meu amigo que tinha me levado, eu disse, é ali que as Farc ficam? Ele deu uma gargalhada e falou, não, elas antes ficavam ali, agora elas foram empurradas para o interior das selvas, porque o Uribe conseguiu fazer isso com o plano de segurança democrática. Ele conseguiu empurrar, assim, deixar as Farc acuadas no máximo possível. E as pessoas começaram a ter direito a circular novamente pelas ruas e andar e viajar de um estado para outro livremente, sem medo de assalto, sem medo de sequestro, sobretudo sequestro. E a coisa vinha maravilhosamente bem, até que, quando chegou já no fim do segundo mandato, as pessoas queriam que o Uribe continuasse, mas pela legislação ele não podia, pela Constituição ele não podia. E tentou-se fazer um referendo para que as pessoas decidissem se queriam dar um terceiro período a ele. Mas esse referendo foi vetado pela Corte Suprema de Justiça, né? Infelizmente não foi possível. E então o candidato mais próximo do presidente Uribe era o seu então ministro da Defesa, o Juan Manuel Santos, e que era um fiel aliado, ele do mesmo partido de Uribe, ele tinha os mesmos propósitos, pelo menos era o que se sabia.
E o Lippe lançou ele como seu candidato, e foi assim a coisa mais desastrosa que se tem notícia até hoje. Porque o Romanel Santos, tudo que ele queria era aquele poder. Ele fingiu o tempo inteiro para agora se revelar o que é. Então, com a ascensão do Romanel Santos, uma das coisas mais graves que está ocorrendo na Colômbia agora é, por exemplo, a Corte Suprema de Justiça e o Ministério Público, que lá chama-se Fiscalia, eles estão encarcerando todos os militares de todos os graus que combatem terroristas. Porque, assim, numa guerra, todo mundo sabe, principalmente os homens que serviram no exército sabem disso, morte em guerra não é assassinato, é baixa em combate, não é? Mas lá reformularam a lei para criar a figura do assassinato. Então o terrorista pode assassinar os militares e os policiais, mas quando os militares e policiais revidam, defendem a pátria, eles assassinaram, eles não deram baixa em combate. E essas pessoas estão indo para a cadeia. Hoje, desde generais até soldado, há 5 mil militares presos na Colômbia por terem dado baixa em terroristas. E isso daí com a anuência do presidente Santos. Por quê? Porque isso é parte desse projeto que eu falei mais atrás, não é? Do Bloco Regional de Poder Militar, que é também ordem do Foro de São Paulo. Isso daí é determinado pelo Foro de São Paulo, destruir as Forças Armadas. E como é que vai destruir? Primeiro desmoralizando. A desmoralização dos brasileiros. Como é que está a situação dos militares brasileiros? Desde que Lula assumiu, que ele promete reequipar, vai melhorar os soldos, que não sei o que, não sei o que. E eu falava para eles, olha, isso é promessa de mentiroso. Promessa de comunista não se cumpre. Lembre-se que Stalin assinava documentos e não cumpria. Porque comunista não tem palavra. Comunista diz uma coisa e faz se quiser. Ele não tem palavra. E ele dizia, não, porque ele prometeu, ele vai reequipar, ele vai melhorar isso, melhorar aquilo, e não fez até hoje. No segundo mandato eu falei, olha, ele está prometendo e não vai cumprir. Terminou o mandato, os 2 mandatos dele, ele não reequipou coisíssima nenhuma, não é? Entrou a dona Dilma e também continua nas promessas. Então, essa é a primeira desmoralização, porque eles não têm, se por exemplo, eu não acredito que isso vai acontecer, mas supondo que o Brasil é atacado por um outro país, a gente perde no primeiro dia de guerra. Logo no primeiro dia, porque não há equipamento. Pode haver vontade dos militares, pode haver vontade dos soldados de guerrear, de defender a pátria, mas eles não têm como. Eles não têm armamento, eles não têm equipamento bélico, eles vão fazer como? Não é? Então, essa é a primeira desmoralização. A segunda desmoralização é quando o senhor José Genuíno, o terrorista José Genuíno, vulgo Geraldo, comandante Geraldo, quando ele perdeu uma candidatura aí, ele não foi eleito a coisa nenhuma, então como prêmio de consolação deram para ele um cargo no Ministério da Defesa. Essa foi uma humilhação das mais grandes que eu já vi na minha vida. Como é que pode um terrorista, não é, que combateu contra os militares, que tramava contra o país, ele vai para o Ministério da Defesa, a quem os militares são subordinados? É uma humilhação muito grande. Depois, colocaram esse terrorista para ser o representante dos militares na Comissão da Verdade. Então, eu não acredito que possa haver humilhação maior para um militar do que isso daí. Mas os militares o que é que fazem? Os comandantes o que é que fazem? Nada. Aplaudem. Aplaudem. Isso me envergonha. Isso me envergonha. Eu não sou militar, eu não tenho militar na minha família. Eu nunca servi a Força Armada nenhuma, mas eu sinto vergonha. Porque militar para mim é guerreiro. Eu sou guerreira, à minha maneira. Não é? Eu sou guerreira da palavra. Eles são guerreiros de arma e eles têm a obrigação de defender. Como é que a gente vai ficar se alguém invadir esse país que não... A gente não imagina que vá, porque o Brasil não tem inimigos, mas como é que a gente vai ficar? Quem é que vai nos defender? Se eles dizem amém para um terrorista, se eles dizem amém para essa maldita comissão da mentira, eles não fizeram nada.
Eles não fizeram nada. Nós, civis, é que ficamos esperneando pela rede, escrevendo artigos, se expondo. E eles que tinham a obrigação, eles não fizeram nada. Então, eu não sei aonde é que vamos parar. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que nós estamos caminhando para isso. Porque, como a dona Maria do Rosário falou ano passado na Argentina, e foi cumprido, em dezembro foi instalada a comissão, agora vai se começar o processamento da análise, do julgamento, do não sei o quê, não é? Com uma comissão que só tem representantes do lado deles. Cadê a imparcialidade dessa comissão? Uma comissão se supõe, se vai haver um julgamento, tem que haver duas partes contraditórias, não é? Para se julgar alguma coisa e se chegar a um consenso. Mas não, se só tem gente do lado deles, então vão condenar a todos. Vão condenar a todos. Então, há dois bodes expiatórios aqui no Brasil, pelo menos que eu tenho conhecimento. Um deles é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi diretor do DOI de São Paulo, e que é uma pessoa que eu conheço, que é um senhor gentilíssimo, generoso, é assim, tipo um pai. A esposa dele, dona Joseíta, enquanto ele dirigia aquele departamento, as festas de Natal, ela ia lá levar bolo, levar presentinho para as presas. E hoje elas dizem, como aquela Beth Mendes, que abriu a boca para dizer que foi torturada por ele. As provas ninguém mostra. A dona Dilma mesmo diz que foi torturada durante 3 meses. Agora, cadê as marcas? Eu gostaria de ver. Cadê as provas? Eu quero ver as provas físicas, marcas psicológicas, cadê? Porque chorar, se eu quiser, eu choro aqui também. Basta me lembrar das histórias das vítimas da Colômbia, eu começo a chorar. Então ela pode ter lembrado de alguma coisa muito triste e chorou. É muito fácil chorar, eu quero ver a marca física da tortura. Nenhum deles tem. E o próprio José Genuíno, que disse que foi torturado, que não sei o quê. Me dá esse livro, por favor. Não, o outro. Eu trouxe aqui para vocês esse livro que eu recomendo que vocês comprem. É do coronel Luiz Augusto Maciel, um herói. Esse homem é um herói, é uma pessoa linda, é um amigo queridíssimo. Um senhor de 83 anos que é perfeitamente lúcido e atuante, um guerreiro de verdade. Foi ele quem prendeu José Genuíno. E ele me disse, certa vez, ele inclusive fala aqui nesse livro, ele disse, por todas as coisas que esse infeliz vive dizendo hoje, eu me arrependo de não ter sequer dado um tapa nele, porque ele não apanhou. Ele foi preso, sentaram ele numa árvore, amarraram as mãos dele para ele não fugir, e ele ali entregou tudo. Aqui o coronel Lício fala, ele entregou tudo, o nome de todo mundo. Ele não foi torturado, nenhuma dessas pessoas foi torturada. Sabe? Agora, existia assim uma espécie de como é que eu digo? Não é bem chavão, é palavra de ordem. Existia uma palavra de ordem que o falecido Mário Lago, ele falou certa vez numa entrevista, que era a palavra de ordem o seguinte: todo aquele que for preso, quando sair, diga que foi barbaramente torturado. E vocês podem ver em todas as entrevistas, em todas as textos e coisas, todas essas pessoas dizem que foram barbaramente torturadas. É barbaramente torturado, isso é uma frase chavão que eles tinham a obrigação de dizer, não é? Todos eles dizem isso. Agora, cadê as marcas dessa tortura tão bárbara? Cadê, gente? Me mostra. Não é? Ninguém mostra. Agora, falar é fácil. E aí chega essa comissão toda composta por gente do lado deles para dizer isso, para reafirmar isso. Para reafirmar isso daí. Para condenar o coronel Lício, um herói que salvou a pátria daquela infelicidade. Eles querem que o coronel Lício dê o destino dos defuntos deles, dos cadáveres deles. Mas o que acontecia? Quando morria um militar, os outros companheiros levavam numa rede nas costas e levavam para ser enterrado, com dignidade de uma pessoa deles. Os terroristas não, o que faziam? Eles estavam lá para os bichos comer. E os militares não tinham nenhuma obrigação de enterrar o terrorista. Por quê? Enterrar o inimigo? Quem enterra o inimigo é o seu companheiro. Então agora eles querem que o coronel Lício dê conta dessas vítimas.
Só que muitas dessas pessoas estão vivas, muitos desses que são tidos como desaparecidos, já foi provado que estão vivos, morando no outro país, que saíram, trocaram de identidade e não querem voltar a essa vida. Não querem voltar para o Brasil, não querem mais saber disso. E aí como é que fica? Eles falharam, por exemplo, quando eles combateram a subversão, os atos terroristas, mas não combateram no campo cultural. Eles não ensinaram às pessoas o que é comunismo. Eu, por exemplo, desde menina, como minha família sempre foi muito católica, eu sempre ouvia dizer que comunismo, que a gente não podia se aproximar do comunista, porque comunista é mau, comunista é ateu, comunista não acredita em Deus. Isso era tudo que eu sabia. Agora, o que de fato o comunista tinha feito, nunca me disseram. Eu vim aprender agora, depois de velha. Foi que eu vim saber o que realmente, os crimes que eles cometeram. Então, eu creio que os militares falharam nesse aspecto também. Enquanto eles combatiam no campo físico, no campo da subversão e do terrorismo, eles deviam também ter feito um trabalho nas escolas, porque aquelas aulas de educação moral e cívica e de OSPB, não era outra? OSPB, elas não ensinavam o que era isso, não diziam que era isso, não é? Não falavam que era comunista, então deviam dizer, olha, eles fizeram isso, eles mataram assim, eles torturaram, eles explodiram bomba em quartel, eles mataram, assassinaram o soldado Mário Cosel Filho, fizeram ele em pedaços num carro-bomba, um sentinela de um quartel, não é? Eles explodiram a bomba aqui no aeroporto dos Guararapes, matando gente inocente. Deviam ter dito isso, mas não disseram. Então o que ficou? Ficou a história recontada, reescrita por eles. E essa geração, que talvez aqui tenha muita gente dessa geração que já pegou a coisa dos livros que eles escreveram, não sabe o que é a verdade, não é? E agora eles vão fazer essa comissão da infâmia. Eu chamo comissão da infâmia, porque de verdade isso não tem nada, absolutamente nada, não é? Bom, então voltando agora para a Colômbia, as Farc é um caso bem particular. Conforme eu havia dito, as Farc são um bando terrorista, são um bando comunista, mantido até hoje pelo Partido Comunista. E havia na mesma época das Farc, havia um outro grupo terrorista chamado M19, Movimento 19 de Abril, que é em homenagem à morte de não sei quem, um terrorista aí. Chama somente M19. E esse M19 praticou muitos atos terroristas, muitos sequestros também. E em 1985, no dia 6 de novembro de 85, o Pablo Escobar, o narcotraficante Pablo Escobar, que era o maior narcotraficante da Colômbia, ele soube que estava para ser julgado na Corte Suprema de Justiça os processos de extradição dos narcoterroristas para os Estados Unidos, que requeriam a extradição dessas pessoas. Então ele planeja, junto com o M19, ele financia o M19 para o M19 praticar um ato terrorista lá e dar fim a esses processos, ou destruir de alguma forma. E então o M19, no dia 6 de novembro de 1985, invade o Palácio da Justiça, faz refém as pessoas que estavam numa cafeteria que fica no térreo. Depois, com essas pessoas sob a mira de armas, bota algumas, tranca algumas no banheiro, leva outras para o quarto andar, lá assassina vários, a sangue frio, metralha vários juízes, advogados, pessoas que estavam lá. E quando as pessoas se dão conta do que está se passando ali, falam com o presidente, na época Belisário Bittencourt, e o presidente Bittencourt autoriza o comandante do Exército a agir. Então, o comandante do Exército manda o comandante da Escola de Cavalaria, que é o coronel Luiz Alfonso Plazas Vega, ele vai com a tropa dele para conter aquilo que está acontecendo lá. Quando os terroristas veem que o Exército está chegando, eles incendeiam o Palácio da Justiça. E nesse incêndio muita gente morreu carbonizada. Então o coronel Plazas entra com um tanque
infelizmente eu esqueci de trazer o livro. Ele tem um livro que tem uma foto exatamente disso. Ele entra com o tanque pela porta e lá ele consegue salvar mais de 300 pessoas. 360, se não me falha a memória. E qual era a função dele? Era conter aquilo lá e resgatar as pessoas e encaminhar para outra. Outros encaminhavam para fazer a triagem, ver quem era, etc. e tal. Junto do Palácio da Justiça tem um museu, uma casa que chama Museu da Casa del Floreiro, que é um museu histórico, para onde as pessoas que estavam sendo resgatadas foram encaminhadas. Para lá é justamente se ver quem era, tomar o nome, ver qual era o estado da pessoa, etc. E o coronel Plazas não teve nenhum contato com essas pessoas, ele só resgatava e entregava. Após isso durou 2 dias, e após isso, assim, mais ou menos um mês depois, uma comissão de 3 juízes avaliou todo o processo, todo o resgate, etc. e tal, e concluiu que foi uma operação exitosa, que o Exército agiu com absoluto rigor e lisura, que salvou inclusive essas pessoas todas, e que as pessoas mortas, carbonizadas que estavam ali, certamente eram terroristas. Passados 20 anos, esses terroristas do M-19, que também foram anistiados, voltaram ao poder. Hoje em dia eles estão, o prefeito da capital do país, de Bogotá, é um ex-terrorista do M-19, Gustavo Petro. Há vários senadores, há vários deputados, há vários governadores de estado, há vários prefeitos terroristas. E o que é que eles fizeram? Eles resolveram reabrir esse caso e condenar o coronel Plazas como desaparição forçada de pessoas. Denunciavam um número de 11 pessoas desaparecidas. E essas pessoas não foram desaparecidas, porque os cadáveres foram encaminhados para a medicina legal, e lá o Ministério Público, que também é feito de pessoas do M-19, retirou os cadáveres dessas 11 pessoas, separou e deixou para o legista avaliar aqueles casos que estavam ali. Então, essas 11 que foram retiradas são desaparecidas, para inculpar uma pessoa inocente. E o coronel Plazas foi condenado em primeira instância a 30 anos de prisão, foi condenado em segunda instância a 30 anos de prisão. E agora o advogado dele e a Procuradoria-Geral da República recorreu, porque é uma coisa absurda, ele não teve nada a ver com isso, ele é absolutamente inocente, ele salvou 260 pessoas, ou foi 360, o número me falha um pouco agora a memória. Ele saiu de lá carregado nos ombros, a cidade inteira aplaudindo ele como herói nacional, agora está sendo condenado. Por quê? É parte do mesmo projeto. Parte do mesmo projeto. Tudo parte do mesmo projeto. Então, agora, o presidente Santos vem com uma nova lei, que ele chama Marco Legal para a Paz. Porque o objetivo dele, depois que ele conseguiu a presidência, foi inclusive a eleição mais votada de décadas, ele teve 9 milhões de votos, porque as pessoas votavam nele acreditando que ele iria dar seguimento ao projeto do presidente Uribe. E, no entanto, a primeira coisa que ele fez foi, ele traiu o povo de uma maneira assim estúpida. A primeira coisa que ele fez foi reatar relações com Chávez, não com a Venezuela, porque havia um desentendimento. O Chávez se desentendeu com o Uribe, ele odiava o Uribe, vivia dizendo horrores, chamando ele de mafioso, não sei o quê, e romperam relações diplomáticas por conta de o presidente Uribe acusar a Venezuela de abrigar os terroristas das Farc, inclusive com provas de satélite, mostrando que tinha os acampamentos. Isso foi entregue na OEA, foi uma denúncia feita na comissão da OEA, e Chávez rompeu relações diplomáticas com a Colômbia. Quando o Santos assumiu, 2 dias, só 2 dias depois, a primeira coisa que ele fez foi um encontro com Chávez lá em Cartagena, onde reatou as relações e ficaram muito bem, e ele disse que passou a chamar Chávez como o meu mais novo melhor amigo. Isso foi a primeira bofetada que os colombianos receberam, porque todo mundo lá tem Chávez como inimigo da Colômbia, inimigo do povo colombiano, né?
E nesse encontro não se soube direito, porque não foi revelado, o que foi que eles conversaram. Apenas o Santos disse que aquele encontro seria para... porque a Venezuela tinha uma dívida de 800 bilhões com os empresários colombianos, e ele disse, não, com esse acordo a gente vai selar a paz e os empresários vão receber o dinheiro deles, etc e tal, é necessário. E as pessoas ficaram acreditando, o dinheiro não foi pago até hoje. E depois ele foi mostrando as coisas que foram acordadas naquele encontro. A primeira coisa que foi acordada foi retirar a queixa da OEA de que a Venezuela tem bases das Farc, mantém os chefões das Farc lá dentro do Forte Tiuna, que é onde funciona também o Ministério da Defesa da Venezuela. O Timochenko, que é o atual secretário-geral das Farc, vive lá. O Ivan Marques, que é o secretário de Relações Internacionais das Farc, vive lá no Forte Tiuna. Então, Santos mandou retirar essa queixa com provas de satélite, com provas fotográficas das pessoas lá. Mandou retirar. Isso é a primeira bofetada assim, gigantesca no presidente Uribe, porque desmanchou e deixou ele desmoralizado. Depois, o Chávez vinha reclamando porque, não só ele, como todos os outros países pertencentes ao Foro de São Paulo, o Brasil, inclusive, vinha encabeçando muito essa história, que os Estados Unidos têm um acordo de cooperação militar com a Colômbia. E, na época da renovação desse acordo, os Estados Unidos propuseram, como o Correia tinha cortado o direito de uso das bases de Manta, dos Estados Unidos lá nas bases de Manta, então os Estados Unidos propuseram eles utilizarem as bases colombianas, mas não era para implantar base norte-americana, e sim utilizar junto com os colombianos aquelas bases de lá. Então, o Chávez foi quem encampou essa ideia ridícula de que os Estados Unidos iam implantar 8 bases na Colômbia, quando não ia implantar nenhuma só. Aí o que o Santos fez? A segunda medida dele, antes tinha encaminhado, o Congresso resistiu que isso fosse votado, porque esse projeto, essa ampliação desse projeto tinha sido feito de forma irregular, não sei o que, deveria ser votado pelo Congresso. Então, o que Santos fez? Mandou retirar isso daí e encerrou o contrato com os Estados Unidos. Um contrato que era, assim, fundamental para a segurança, porque os Estados Unidos ofereciam satélites, tecnologia, equipamento, helicópteros de última geração que ajudaram muito nesse combate, não é? Que deu baixa de vários cabeças das Farc. Retirado esse acordo, os Estados Unidos pararam de ceder tecnologia e armamento e etc., e apoio mesmo bélico. Então, a partir daí, começou o enfraquecimento dos militares, né? E com essa lei que diz que eles são criminosos, está botando eles na cadeia, levando eles para a prisão, sendo condenados, tem um major que é super condecorado, um major Maldonado, esse daí me partiu o coração. Ele é um militar que sempre foi o primeiro de turma, super condecorado como herói, de várias batalhas, de várias coisas, um rapaz moço, de 30 e poucos anos. Ele foi condenado a 50 anos por ter dado baixa a um terrorista. Um terrorista. A coisa é assim, absurda, é gritante. Então, como se tudo isso não fosse pouco, aí o Santos, que só sonha com a reeleição, ou então em receber o Prêmio Nobel da Paz, ele quer, de qualquer maneira e a qualquer custo, dizer que selou a paz no país, que acabou com o movimento terrorista. Então, o preço que ele está oferecendo é o seguinte: ele criou uma lei chamada Marco Legal para a Paz, que os colombianos imediatamente passaram a chamar Marco Legal para a Impunidade. Porque o que faz? Ele diz assim, que os terroristas que se entregarem, não é? Disserem que não querem mais ser terroristas, eles vão ser anistiados, não vão pagar nenhum minuto de cadeia, vão ter seu nome limpo. É como se fosse assim, como os latinos sempre dizem, borrão e coisa nova. Vira a página e a folha está em branco. Entende? É isso daí que vai acontecer. Então, um terrorista que assassina crianças,
que recruta meninas para serem prostitutas dos chefões, meninas de 12 anos, que fazem elas abortarem, porque uma guerrilheira não pode ter filho. Quer dizer, essas pessoas vão ter a ficha mais limpa do que os militares que combateram eles e que estão presos como assassinos. É isso que Santos está fazendo com essa lei. Essa lei já foi aprovada no dia 15 de maio. No dia 15 de maio, as Farc cometeram um atentado violentíssimo no centro de Bogotá contra o Dr. Fernando Londoño Hoyos, meu amigo pessoal. Ele tem um programa de rádio chamado La Hora de la Verdad, e esse senhor, ele é um dos mais brilhantes guerreiros que tem na Colômbia. Ele foi ministro da Justiça de Interior e Justiça de Uribe, e ele deixou o cargo, ele foi exonerado